Capítulo 13 de Gênesis. Inicia falando que Abrão está vindo lá do Egito, né? Ele, sua esposa e tudo o que possuía, voltou para a terra de Canaã e quem estava com ele, ou melhor, quem continuava com ele? O seu sobrinho Ló. E Abraão havia enriquecido muito, tornado-se proprietário de muitas cabeças de gado, de prata, de ouro. E Ló também seguia Abraão e tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. Vocês acham que Ló era próspero só por ele ser o Ló? Não, ele era próspero porque ele estava ali com Abraão. Ele estava no lugar aonde a bênção estava determinada. Ele estava sendo abençoado em decorrência de Abraão ser abençoado. Olha que rico isso, né? Então Abrão ele voltou para Canaã e ele voltou para aquele local onde ficava entre Betel e Ai, e ali estabeleceu onde ele tinha estabelecido seu acampamento no passado, né? E quando ele voltou ali, ele foi aonde? Ao altar que ele havia edificado para adorar o Senhor, para adorar a Deus. E o que ele fez? Invocou o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Nessa época não tinha o Senhor Jesus, mas hoje nós invocamos o nome do Senhor Jesus, né? Então, a terra, só que como os dois já tinham muitos gados, muitos servos, tinha muitas coisas, a terra já se tornou insuficiente para abrigar os dois numa mesma região, porque eles possuíam muitos bens, servos, animais, e a terra já não sustentava os dois, né? Aí então os homens de Abraão começaram a ter intrigas com os homens de Ló, devido a isso. Aí Abraão, ele conversa com Ló e ele diz que não haja discórdia entre mim e ti, e nem desavença entre os meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos, irmãos porque são da mesma família, né? E aí Abraão fez uma proposta para Ló. Fala assim, olha, olha para a terra, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló, presta atenção agora, ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão. Quando nós erguemos os olhos, nós olhamos para onde, para quem e por quê? É com o desejo do nosso coração ou é para buscar o direcionamento de Deus, né? Então, erguer os olhos aqui tem um contraste depois com o que o Senhor vai falar para Abrão, que nós vamos ver. Então, que nós possamos erguer nossos olhos sempre para olhar, pedindo direcionamento do Senhor, para olhar para Deus, para olhar para Cristo, né? E Ló, o que ele fez? Ele escolheu o quê? Ele escolheu o lugar de planície do Jordão, que era toda irrigada, que lembrava, aqui fala, ressalta até assim como o jardim do Senhor, porque as terras eram férteis, igual assim do Egito. E o que ele escolheu? Aquilo que era de facilidade, aquilo que seria confortável para ele e para os seus animais e que seria fácil a vida. E já corria nessa época a fama de Sodoma e Gomorra, uma cidade violenta, uma cidade cheia de promiscuidade, uma promiscuidade muito alta. E outra coisa que salientar aqui, que Abraão, sendo patriarca dessa família, ele era todo o direito dele fazer a escolha que ele quisesse e até falar, olha, você vai para lá e eu fico aqui ou eu vou para lá. Mas ele deu o direito de escolha, ele deu livre arbítrio, assim como Deus faz conosco. O Senhor nos dá livre arbítrio para nós escolhermos. Olha que coisa aqui também, né? E Ló escolheu a campina, esse lugar bom, e Abraão ficou ali, ó, nesse momento onde ele estava, na terra de Canaã. E Ló mudou o seu acampamento e todos os seus bens próximo a Sodoma e Gomorra, entre as cidades do vale. Depois a gente vai ver que ele foi cada vez se aproximando mais de Sodoma até morar em Sodoma, né?
E como eu disse, as pessoas eram extremamente malignas, praticavam pecados horríveis contra o Senhor. E mais uma coisa aqui que agora é fora da palavra, mas é o meu sentimento. Eu fico imaginando Sarai. Sarai, vamos supor, eu no lugar de Sarai, sabendo que meu esposo deu essa oportunidade para Ló escolher e Ló escolheu o melhor. Se eu não tivesse a visão do Senhor, como Abrão tem, eu ia falar: Abrão, como você pôde fazer isso? Nós poderíamos ter ido para aquela terra de vale, de campina, de tranquilidade, mas eles tinham o coração voltado ao Senhor. Outra coisa, Abrão, a gente não vê ele ressentido ou dizendo: olha, ele escolheu o melhor lugar para ir. Ele poderia ter falado assim: olha, tio, eu tenho interesse naquela terra, mas escolhe o Senhor primeiro. Ele poderia ter passado a vez para o tio. Falar: não, não, tio, eu que estou acompanhando você, estou sendo abençoado. E aí a gente pode pensar na nossa vida particular, né? Muitas vezes nós ajudamos alguém, nós prestamos um serviço, somos bondosas com alguém. E lá no íntimo, a gente espera que um dia, se nós necessitarmos, a pessoa seja também solidária conosco. E quando a pessoa não é, nós nos magoamos, ficamos ressentidos, e isso muitas vezes até nos inibe de ser boas com outras pessoas devido a experiências negativas. Mas aqui a gente não vê o coração de Abrão dessa forma, porque depois mais para frente a gente vai ver até como Abrão ele foi resgatar Ló e até num perigo, ele sofreu um perigo. Então a gente vê aqui um coração realmente dar com uma mão e esconder a outra. Não ir um sentimento junto. Ganhei muito nessa experiência. E também aqui nós temos a promessa de Deus a Abrão. Logo que Ló foi embora, o que aconteceu? Deus falou novamente com Abraão e disse a Abraão: ergue teus olhos. A mesma frase, ó. Ló ergueu os olhos. E aqui o Senhor está falando para Abraão: ergue os teus olhos, mas agora é o Senhor falando. E observa bem o lugar que estás, para o norte, para o sul, para o oriente. Toda essa terra eu vou te dar para tua descendência. E essa descendência sua vai ser grande como a poeira da terra, como os grãos de poeira da terra. Hoje nós fazemos parte dessa descendência, que nós somos descendentes da fé, porque Abraão, ele caminhava mediante a fé, naquilo que o Senhor falava, ele ia progredindo. E aí depois ele fala: levanta-te. Nosso Deus é um Deus de ação. A fé não é só uma coisa passiva, a fé ela vem também a ação dela, né? E aí Abraão mudou-se, o que? Ele mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na terra de Hebrom. E o que ele fez ali? Ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Então, onde Abraão estava, ele construía um altar de dedicação ao Senhor e invocava o nome do Senhor.